Olha esse número, 97% das pessoas assinam o contrato sem ler. Você já deve ter assinado um, eu também já assinei. E aí, como se proteger disso? Hoje eu vou te explicar que você pode usar IA para poder entender o contrato antes de ler, poder procurar possíveis erros que podem ter lá no contrato e também transformar o juridiquês de um contrato, né, aquela linguagem mais de advogado ali, em uma linguagem que você entenda. Então assim, vem comigo que eu vou te mostrar isso. Antes, quero me apresentar, meu nome é Alex Guimarães, eu trabalho com tecnologia há mais de 20 anos e hoje eu trabalho com IA em uma das maiores empresas do Brasil. E esse canal aqui é o Alex Explica IA e ele existe para poder te ensinar IA de uma forma simples, sem muito hype, sem aquelas palavras difíceis, sem você precisar ser técnico. Então se inscreve aqui no canal, deixa um curtir aqui nesse vídeo, que me ajuda bastante a poder continuar produzindo vídeos como esse. Mas aí, você pode estar pensando agora assim, Alex, mas como é que a IA entende de lei, né? Como é que a IA entende de contrato? Será que ela não vai inventar lendo um contrato? E aí eu vou te dizer que não. A IA, ela leu diversos contratos, ela leu diversas formas como as leis são interpretadas, então ela consegue identificar para você ali como que aquele contrato funciona. Então você pode usar a IA para poder facilitar para você. O ideal mesmo, é claro, se você tiver alguma dúvida mais profunda, sempre consultar o seu advogado. Mas para um contrato ali mais corriqueiro, alguma coisa, um contrato de locação. Quem que nunca precisou de assinar um contrato de locação e na hora que chega o contrato vem de uma advogada da imobiliária e você quer saber se está certo, o que você tem que estar atento ali àquele contrato, que é nas letrinhas miúdas que às vezes moram os detalhes que depois te dão a maior dor de cabeça. Então, com a IA, hoje, você vai aprender a evitar isso. Para te dizer a verdade, eu mesmo já uso isso no meu dia a dia. Quando eu preciso de assinar um contrato, ou mesmo quando eu estou trabalhando dentro de um contrato, por exemplo, eu já moro aqui num apartamento alugado, e aí eu preciso saber o que aquele contrato me resguarda, o que aquele contrato me coloca de obrigações, eu uso a IA para poder acompanhar isso. E você também pode usar, é muito fácil. Bom, então vamos colocar a mão na massa, né? Eu vou te mostrar aqui como que eu faço. Então, você vai entrar na sua IA preferida, né? Eu vou usar aqui o Claude no plano gratuito para mostrar para você como é que funciona. Poderia ser o ChatGPT, poderia ser o Gemini. Então você poderia aí escolher o que você gostaria de usar, né? E vou aqui adicionar o contrato que eu recebi, que eu já deixei salvo aqui no meu computador. Então, se você tiver no celular, também dá para fazer assim. Você salva no seu celular e envia para IA. Vou adicionar aqui o contrato, ele está aqui na minha mesa, né, no meu desktop. Vou escolher, é um contrato fictício, baseado em um contrato que eu já usei no passado, que eu aluguei um apartamento, mas já tem muito tempo. Mas os dados aqui já estão anonimizados, então não tem nenhum perigo. Mas eu vou mostrar para vocês aqui. Então não é só mandar o contrato e falar se vira aí, né? Eu preciso dar algum tipo de contexto. Eu vou falar para ele aqui. Analise esse contrato de locação e verifique possíveis inconsistências e sugira reparos não, vamos pôr correções. Escrevi errado aqui, né? Possíveis inconsistências, vamos lá, inconsistência e sugira correções. Assim, a primeira coisa antes de assinar o contrato é pedir para ver as inconsistências e sugerir as correções. Eu posso fazer também, me explique com o que eu devo me preocupar com relação ao contrato para não ter problemas com esta locação do meu apartamento. Então assim, quanto mais contexto você der, melhor. Acho que aqui eu já pedi o que eu quero, então eu vou querer uma consultoria aqui, de certa forma, e uma explicação para me falar se tem algum erro e uma explicação, né, sobre o que aquele contrato tem ali de detalhe. Então eu vou enviar e aguardar a IA responder. Aqui no Cloud tem uma opção agora, né, que você pode minimizar a tela e pedir para ele te notificar quando a IA responder. Aí ele vai aparecer um pop-up no seu computador, né? Se você tiver no celular, ele também mostra, isso ele já faz por padrão, né? Vamos esperar que ele analisar, se acompanhar o que ele está fazendo, é que ele vai falando o que ele está pensando. Bom, eu não pedi para ele gerar um novo contrato aqui, porque muitas das vezes você vai sugerir as correções, né, para a sua imobiliária ou para o seu corretor, e aí ele vai te mandar um contrato, ele mesmo vai escrever. Agora, se o contrato for seu, você já pode pedir para fazer a correção, né? Se é você o responsável por emitir o contrato. Então você pode já fazer a correção. Eu não vou fazer isso porque o que eu faria aqui? Primeiro, vou ler o que ele está dizendo, né? O prazo de locação não bate, período de 12 meses.
Eu preparei o arquivo para ter algumas inconsistências, então aqui ele já está apontando, né? Então ele está apontando o valor do aluguel de 2.400 por extenso e está escrito R$ 2.400, não 2.100. Então está dizendo que no contrato está escrito R$ 2.100 ao invés de estar os 2.400. Referência cruzada errada, a cláusula 4.2 fala em multa prevista na 13ª, mas na 13ª trata de criação e intimação, não de multa. Então, o que eu faria aqui, né? Eu iria pedir, aqui está dizendo também o que eu deveria eu me preocupar com esse contrato. Então, aliás, o que eu iria pedir? É o que eu já ia falar aqui para ele. O que eu iria pedir, então? Pedir para a pessoa que está fazendo o contrato o que ela tem que corrigir. Então, poderia copiar isso daqui e mandar lá para a imobiliária, né? Para que a pessoa que é responsável lá por fazer o contrato corrija, ou para o corretor. E aí eu vou te falar uma coisa aqui importante. Não se sinta com medo de solicitar uma correção. Já aconteceu comigo de estar contratando uma locação e ter correções a fazer. Às vezes é o proprietário que faz, às vezes é um corretor um corretor contratado que às vezes ali faz e também por algum motivo tem algum detalhe errado. E nem é detalhe de má fé não, tá, gente? Pode ser um detalhe escrito errado no contrato, que você falar, poxa, eu vou sair desse imóvel daqui 5 anos, daqui 3 anos, e aí lá eu me preocupo com isso. Mas se preocupe agora, porque você já vai com um contrato melhor para esse processo, né? E eu estou dando o exemplo de locação aqui porque são contratos que eu já precisei de fazer muito. Mas pode ser para qualquer contrato de prestação de serviço, qualquer contrato de compra e venda, aquele contrato que você achar importante. Claro, não estou aqui dizendo para substituir a necessidade de um advogado, mas você já evita muito trabalho ali com o advogado se você faz isso daqui antes de assinar o contrato, né? Então, é isso. Ele está sugerindo aqui se quer uma versão do contrato corrigida. Não seria interessante, por quê? Porque ele é um contrato que a imobiliária está fazendo, no caso aqui o corretor, então não tem por que a gente gerar um contrato corrigido. Mas se você quisesse, ele poderia gerar também. Então aqui eu poderia dizer, sim, gere. Vamos supor que é você o responsável por fazer o contrato. Então, às vezes, você mesmo pode pedir aqui para ele mesmo gerar o contrato, e aí vocês vão ver que ele gera um contrato, assim como eu ensinei naquela vez gerar um orçamento profissional, ele também pode fazer um bom contrato aqui para você. Então, às vezes é o seu imóvel, né? Claro, não pega da IA e manda não, tá, gente? Sempre leia, coloca bastante criticidade naquilo que você está mandando, né? Você não pode simplesmente pegar aqui e enviar. Esse é o grande problema que eu vejo, às vezes, nas pessoas que usam o IA de forma errada, que elas pegam o que sai da IA e envia para aquilo que elas estão precisando de fazer. E não é isso, né? Você usa a IA como uma ferramenta para acelerar o seu trabalho, mas não como a responsável pelo seu trabalho. A IA, uma máquina, nunca vai poder ser a responsável por algum erro seu, né? Então você precisa de ir lá e analisar. Então assim, ele vai gerar aqui um contrato, eu quero mostrar para vocês como que é a experiência de ver esse contrato gerado, por isso que eu tô seguindo aqui, tá corrigindo, né? Demora um pouquinho mesmo. E assim, né, quando a gente tá no plano gratuito, é um pouco mais lento também. Mas nada que, né, se você fosse reescrever esse contrato, fazer ele novamente, você gastaria muito mais tempo, né? Então, vale a pena esperar. Então, aqui a cópia corrigida do contrato, né? Inclusive, a forma como ele fez aqui ajudaria você a poder mandar para o corretor, né, que está fazendo o contrato, que ele marcou em amarelo o que estava errado. Então, você já falou, olha, sugiro essas correções, eu marquei o que estava errado em amarelo. Então, poderia ser bem útil para você enviar o contrato pronto pro corretor, né? Então, é isso. Então, só recapitulando, como eu falei, 97% das pessoas só receberia o contrato e assinaria. Você vai ser mais uma delas, né? Pode ter alguns erros ali no contrato, mas você não joga na IA e aceita a primeira resposta, não. Você analisa o que ela respondeu, analisa se faz sentido aquelas atualizações mesmo. E se é um contrato que já está vigente, você pode fazer uma pergunta sobre aquele contrato, entender alguma dúvida que você tenha, que às vezes você precisaria de ligar lá na imobiliária para poder perguntar e nem sempre teria a resposta da forma como você precisa. Então você pode analisar aí os contratos que você tem, fazer esse convite. Pega um contrato que você tem aí nesse momento, seja
né, na escola, seja de locação, faz um teste e me conta aqui nos comentários o que você achou, né? Então, se esse vídeo te ajudou, clica no curtir, né? Se inscreve aqui no canal que toda semana eu trago conteúdos novos assim, para que você possa aprender a usar mais IA sem medo, sem hype também. E me segue lá no Instagram, @AlexExplicaIA.